o Cidade Alerta exibiu reportagens diárias sobre graves acidentes de trânsito que ocorreram em diversas cidades de Mato Grosso. A reportagem da TV Vila Real conversou com especialistas em trânsito para entender a razão de tantos acidentes em poucos dias. Confira na reportagem de Nayana Bricá. No intervalo de 72 horas, 3 graves atropelamentos aconteceram em Mato Grosso. O primeiro deles em Tangará da Serra, na Avenida Brasil. Fabriciane Rodrigues estava com os netos, um de 3 anos e outro de 11 meses. Eles atravessaram a rua e logo depois uma das crianças solta a mão da avó e sai correndo em direção à avenida. Ela tenta segurá-lo, mas não consegue. Logo em seguida, os 3 são atropelados. As crianças sobreviveram, mas Fabriciane, de 46 anos, morreu um dia após ser atropelada. 2 dias depois, em Chapada dos Guimarães, uma mulher foi atingida por uma caminhonete ao atravessar a rua na região central da cidade. As imagens mostram que ela, ao perceber a manobra de um carro, acelera o passo para chegar até o outro lado da rua, mas não percebe a caminhonete que estava passando pelo local. Ela foi arremessada a alguns metros do espaço da colisão. No mesmo dia, em Sinop, um idoso de 70 anos foi atropelado. Ele empurrava uma bicicleta e estava atravessando a rua na faixa de pedestre. Ele teve diversos ferimentos e foi encaminhado ao hospital. Os 3 atropelamentos evidenciam a falta de educação no trânsito, seja por parte dos condutores de veículos ou dos pedestres. Esse engenheiro de trânsito explica que a orientação é mais efetiva que as multas aplicadas e cabe ao Estado esse papel orientativo. Se você não educar o pedestre, se você não educar o ciclista, o motociclista e o usuário de automóveis, você terá permanentemente a surpresa de você conviver com estatísticas de acidente. Muitos desses acidentes são até mesmo por falta de conhecimento do que é um carro em movimento. As pessoas não sabem disso e estão sendo habilitadas para essa função. Então, toda a matriz, ela parte de educação de trânsito. O Sistema Único de Saúde gastou mais de R$1 bilhão com internações entre 2022 e setembro de 2024, só em tratamentos de vítimas de acidentes de trânsito no país. Em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro, os acidentes custaram em média R$35 milhões por mês, superando 2023, quando mensalmente foram gastos pouco mais de R$29 milhões com pessoas acidentadas. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso explica que os acidentes são desafios também para a saúde pública e mais ainda para as vítimas. As vítimas graves, geralmente motociclistas, ciclistas e pedestres, ficam meses tratando, vão precisar até de próteses que são custeadas pelo Sistema Único de Saúde e vão ficar inválidos para a atividade que ele já exercia antes de sofrer o acidente. Ainda segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, 640 mil vítimas de acidentes de trânsito precisaram ficar internadas no Sistema Único de Saúde. Além do impacto financeiro, os acidentes sobrecarregam as unidades de saúde. Muitos acontecem no perímetro urbano, em vias movimentadas ou cruzamentos onde a desatenção é a causa da colisão. A maioria das vítimas é motociclista. O motociclista é assim o exemplo mais claro dessa falta de educação. E a gente vai conviver, são 2, 3 acidentes por dia, um morto a cada 2 dias, e nós vamos continuar com essa crônica, né, desses acidentes anunciados, enquanto você não intervir. Alguns acidentes também acontecem em rodovias, como esse que aconteceu na rodovia dos Imigrantes. Uma moto com 3 ocupantes, 2 adultos e um bebê, foi atingida por uma carreta. O motociclista tenta atravessar entre a fila de veículos de carga para acessar a outra margem da rodovia e a moto é atropelada. É uma responsabilidade concorrente para evitar
os atropelamentos e as mortes que têm ocorrido, infelizmente. Tanto o superintendente da PRF quanto o engenheiro de trânsito concordam que a educação e a prevenção podem evitar acidentes, mas falta conscientização por parte dos condutores e pedestres. Basicamente, as pessoas que estão sendo formadas hoje como condutores não têm a qualificação para tal. Ora, eu tenho a vontade de fazer, eu posso, você que tem que me proibir de fazer, então você me prepara um curso de formação rígido para que as minhas habilidades sejam testadas realmente. É uma questão que inicia lá na educação. A gente faz um trabalho de prevenção, de orientação aos motoristas, à comunidade em empresas, em escolas, para que eles possam se posicionar dentro desse contexto que é o trânsito. Cada um tem sua responsabilidade, andar na calçada, atravessar na faixa de pedestre, respeitar o sinal vermelho, a velocidade e a atenção total ao volante. A gente precisa pontuar uma coisa para deixar bem claro aqui, né? Carro não foi feito para matar ninguém, motocicleta muito menos, a motocicleta não foi feita para matar ninguém. Uma coisa eu já disse, é o motociclista, o outro é o motoqueiro não respeita nada, aí normalmente ele realmente morre. Morre por quê? Por falta de educação. A matriz dos problemas todos que eu apresentei no programa de hoje, desta segunda-feira, é educação, ou melhor, a falta dela. A falta de educação, joga lixo não na lixeira, não armazena bem o lixo, né? E espalha lixo pela cidade toda. Consequentemente, nós temos o quê? Exatamente o aumento de dengue, de chikungunya e por aí vai. Você não tem educação no trânsito, você tem mais violência no trânsito. Você não dá, de certa forma, oportuniza, né, uma boa formação com bons valores e princípios para um cidadão, ele comete crime, né? Ele acha que corrupção é normal. Então, assim, todos os problemas, você quer melhorar um país de forma definitiva, existem inúmeros exemplos no mundo de países que realmente já conseguiram alcançar o bem comum. O que é o bem comum, professor? Saúde com qualidade, pública para todo mundo, segurança para todo mundo, para que nós, cidadãos, não precisemos, sobretudo, pagar por isso. Porque a gente paga, muitos que têm condições, uma certa condição, acaba pagando por saúde, por educação, por tudo isso. Imagina o tamanho da economia que nós não faríamos exatamente nesse sentido, né? Pois bem, qual que é o exemplo, professor? Existem inúmeros exemplos, inclusive dos países nórdicos, que conseguiram avançar nessa questão toda de ter segurança, saúde, tudo que é bom, qualidade de vida para as pessoas. Como é que eles conseguiram isso, professor? Educação. Educação, colocar o professor lá em cima. Não eu, professor de ensino superior, ensino fundamental lá. O dia que um professor de ensino fundamental for respeitado, como é respeitado um promotor de justiça, um desembargador, um juiz, né? Que ele tiver o status disso, como tem no Japão, por exemplo, as pessoas respeitam o professor. No Canadá, por exemplo, respeitam a figura do professor. Aqui não, professor, professor, mas você faz mais o que além de ser professor? Quer dizer, sabe, a hora que a gente mudar esse valor do país, a gente melhora tudo. A gente melhora absolutamente tudo. E eu vou bater nessa tecla até a hora que Deus me levar embora. Porque eu sei, eu já vivi em países que realmente o professor é valorizado. Eu vivi em países que realmente as pessoas sabem o quanto que a educação é importante para transformar uma sociedade como um todo. Se nós não melhorarmos isso, não vai melhorar nunca. Inclusive, né, com relação aos governantes. Quanto mais educado, quanto mais preparado, quanto melhor é a formação política do eleitor, melhor político nós temos. Mais políticos estadistas nós vamos ter. Quanto menos preparado, quanto mais pobreza, com mais vulnerabilidade, piores os nossos governantes. Vai por mim.